Hoje nós estamos aqui na edição de São Paulo, 4º episódio do podcast Fala Coruja, com uma convidada super especial, a Beatriz Lopes, que em breve vai se apresentar, mas aproveitando a deixa e para apresentar o podcast a você que está assistindo pela primeira vez, neste podcast Fala Coruja, nós falamos sobre livros, escrita e editoração. Então hoje nós estamos aqui com a Beatriz Lopes, vamos fazer uma entrevista super leve, um bate-papo, conversar um pouquinho sobre o livro dela, como que foi a experiência durante o processo de escrita e agora também como autora. Já faz quanto tempo que você publicou, Bia? Então, Rafa, eu acho que fez um ano. Um ano. Não, foi comecinho de 2023, fez um ano e meio, por aí. Passa muito rápido. Nossa, parece que foi ontem que eu escrevi. Eu lembro que eu ficava conversando com você, Rafa, não vai sair nunca. Foi super rápido, porque eu sou muito ansiosa. Essa ansiedade é normal, todo autor passa por esse processo e eu falo que o livro é como uma gestação. Enquanto ele está ali no processo editorial, ele está sendo gestado, nasceu, a gente tem que apresentar ele para o mundo. Então nós estamos aqui hoje no podcast para conversar um pouquinho sobre essa apresentação do livro para o mundo. Então eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, contar um pouquinho do seu livro, da história que ele carrega. Na verdade, a ideia de escrever o livro foi por conta do meu ex-trabalho, que eu trabalhava como stripper virtual. Para quem não sabe, é uma moça, pessoas que ficam ali na frente da câmera, se exibindo para o público masculino. No meu caso, sempre foi o público masculino. E eu percebi que eu tinha muito... Como é que eu posso dizer? Eu não conhecia esse universo masculino. E com o meu trabalho, eu comecei a conhecer coisas que nunca passou pela minha cabeça. Por exemplo, o fetiches, né? Fetiches e fantasias que eu realizava virtualmente ali. No online, no virtual, extremamente virtual, nada real. E o que você me perguntou mesmo? Que eu esqueci. Sobre o conteúdo do livro, né? Sim. O título ele é bem sugestivo, Homens, eu sei do que vocês gostam. Eu acho que eu sei, né? Eu sei. Eu acredito que você sabe, pela leitura do livro. Então, conta um pouquinho sobre o que ele aborda. É um livro muito específico, né? Ele não é um livro para você ficar culto, para você ficar culta. Não, ele é um livro que fala realmente da parte da sexualidade do homem, né? Porque eu percebi que o homem ele tem a mente muito fértil na hora do sexo ali, ele imagina muito. Nós mulheres somos mais focadas ali, no corpo do homem, no que está acontecendo. O homem não, ele está ali, mas ele está viajando. E a gente não tem controle sobre isso, né? E aí eu falei, bom, eu preciso que as mulheres conheçam um pouco dessa mente perversa dos homens. Os homens não são tão ruins assim como as pessoas pensam, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou escrever um livro para que as mulheres conheçam mais sobre essa parte que é tão... Eles se escondem muito, né? Por tabus mesmo, por medo de falar. E às vezes é uma coisa tão simples que pode mudar até o relacionamento dele com a sua parceira. E aí eu coloquei os fetiches que eu não conhecia. Comecei a conhecer a partir do momento que comecei a trabalhar como stripper. E eu me encantei. Cara, eu me encantei, porque eu tinha alguns certos preconceitos, e eu vi que aquilo ali não passava de imaginação, que é só aquilo ali no momento. Isso, por exemplo, ele fala de fetiches e fantasias, né? Deixa eu só explicar rapidinho o que é fetiche e o que é fantasia, porque as pessoas confundem muito, né? O fetiche, ele é algo específico. Tipo, o cara só consegue ter prazer se ele olhar pro pé da garota. Meu pé é horrível. Meu pé é o caos. E tem homem que acha meu pé lindo, né? Então, eu me perco. Fica tranquila, estamos numa conversa. Então, o fetiche é bem específico. Porque, e aí eu coloquei fetiches bem específicos, né? E eu falei, eu preciso que as mulheres vejam também, leiam esse livro, né? Pra... entenderem a mente dos homens, né? Pra entenderem mesmo. E no caso da fantasia, que você falou que o fetiche ele é bem específico, e qual que é a diferença, Obrigada, então, pra fantasia? Eu esqueci, eu me perco, né? O TDAH gritando aqui. Fica tranquilo. E daí o fetiche, ele é algo específico. O cara só consegue ter prazer se ele vê o pé, ou se ele, por exemplo... que tem o fetiche... que tem vários, né? A gente vai falar ao longo do... Agora, a fantasia, não. O cara, ele consegue
fantasiar, ele não precisa ter prazer. Tipo assim, ele fantasiar, minha fantasia é ver minha mulher vestida de enfermeira, por exemplo. Isso é uma fantasia, é uma coisa que ele, se ela não se vestir de enfermeira, ele vai ter prazer com ela mesmo assim. Isso é uma fantasia. Então, eles fantasiam muito em lugares diferentes, roupas diferentes. Tem homens que adoram ver mulher com roupa de couro, por exemplo. Né? Agora, o fetiche não, é mais específico mesmo. E aí é um pouco mais complicado, né? E alguns homens também, quando tem uma coisa muito específica, acabam sofrendo com isso, porque não falam para suas parceiras. E aí eles procuram as meninas na internet para desabafar, entendeu? É interessante saber essa diferença entre uma coisa e outra, porque como você disse, é um livro voltado para homens pelo título, quando a pessoa pega, ela pensa, é um livro só para homens. Mas a mulher, quando lê, ela pode ter a experiência de entender uma mentalidade diferente da dela. Então, às vezes, também o livro vem como uma oportunidade dessa releitura. Será que eu estou tentando medir a mentalidade do homem como a minha mentalidade funciona? Porque é completamente diferente. Completamente. E uma coisa que chama atenção, que eu percebo, que os homens, eles têm muito medo, e às vezes é uma coisa tão simples, que se ele contar para a mulher, às vezes ela vai encarar de boa. Por exemplo, o fetiche podolatria, que muita gente nem sabe, né? Que é fetiche por pés. Eu tinha um namorado. Meu pé é feio mesmo, gente. Meu pé é horrível. Eu vou ter que ver o seu pé quando acabar o podcast. Eu vou te mostrar, meu pé é feio. E eu tinha um namorado que ele amava os meus pés. Ele amava, ele assim, ele olhava, ele ficava encantado. Eu falava, meu, não é possível que ele gosta do meu pé, né? Mas quando ele me contou, eu achei legal, achei de boa, assim. Eu não fiquei criticando, ai, será que ele vai deixar de me amar se não tiver um pé bonito? Ai, será que ele não vai sentir prazer se não tiver um pé bonito? Porque, na verdade, ele não tinha um fetiche, ele tinha fantasia, ele gostava, ele admirava, mas isso não impedia dele ter prazer com outras coisas, né? E... É interessante que, com certeza, você passou a fazer mais as unhas do pé. Não, me cuidei mais, lógico. Meu pé vivia bonitinho, cheirosinho. Mas eles gostam do pé sujo também, tá? Gente. Não é só pé limpo, não. Chocada. Então, aí ele me contou. E assim, eu não critiquei ele, né? Porque eu já tinha uma mente... Eu sempre tive uma mente muito aberta. Né? Mas depois que eu comecei a trabalhar com isso, a minha mente explodiu. Porque muita informação. Eu falo, cara, às vezes eu queria ser homem para ver como é que é, né? Porque a gente é muito ali, né? O homem já, né, ele viaja. É interessante o livro, acho que todo mundo deveria ler, assim. Mas é um livro que vai deixar o casal animado. Não é um livro, como eu disse no começo, não é um livro culto, né? O cara vai ler ali, ele vai abrir, vai falar, nossa, eu não acredito que isso existe. E é até bom para ele se identificar, porque o que acontece? Eu percebo, lá no site que eu trabalhava, eles queriam contar para mim, mesmo eu trabalhando com isso, e ficavam comendo pelas beiradas. Falavam um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E conforme o tempo, você tem feeling, você vai sabendo o que o cara quer dizer. Eu já puxava a conversa ali e eles se abriam, cara. E eu percebia que, assim, muitos dos meus clientes das redes sociais mesmo, os clientes não, os fãs, né? Eles se identificaram muito porque eles falaram assim, nossa, Bia, eu penso assim, eu não acredito que você já escutou essas histórias, que você já realizou virtualmente ali, conversando com os caras e tal. Meu, que bom que eu li seu livro, porque eu me identifiquei. Muitos homens se identificaram, porque são coisas tão normais, né? Que faz parte da mente do ser humano. E eu achei legal, porque muitos vieram no direct falando que se identificaram com o que leram. Que eles falavam assim, nossa, eu achava que eu era louco. Imagina eu pensar isso. E é tão normal. Gente, é tão normal. Mais normal do que a gente imagina, né? Eu achei interessante na leitura que você trouxe casos reais, por isso cria essa identificação. Então, também trouxe alguns casos que são bem diferentes, para poder mostrar justamente isso, que tudo bem, né? Existindo diálogo, existem momentos no livro que você fala também para as mulheres a respeito dessa importância do diálogo. Então, tudo é construído na base do diálogo. Se conversar, as coisas se resolvem, né? É interessante que o seu livro inaugurou o nosso selo Hot na editora. Foi verdade, já fiquei tão feliz. Então, foi muito legal. A editora, ela tem selos diferentes para contextos diferentes. Nós temos o educacional, que é voltado para trabalhos acadêmicos, técnicos. Temos o nosso original, que é o da Coruja, que já publicou vários gêneros diferentes. O infantil e temos o Hot,
que foi o primeiro livro seu, É, depois vieram outros livros também. Então, acho legal falar isso, por isso que é um marco também nós estarmos aqui nos conhecendo hoje, na Nossa, verdade. verdade, Rafa. Fiquei tão feliz Nós de nos conhecer. conhecendo hoje. Verdade. Então, depois de um ano de lançamento, Nossa, é verdade. interessante o quanto o livro pode proporcionar essa experiência, né? De aprendizado, de conhecer. Sim, sim. Então, a literatura hot é uma literatura que cresce muito no Brasil, só que ela é muito focada no público somente feminino. É verdade. É um hot muito romantizado. E eu acredito que o seu livro, ele foi muito disruptivo nisso. Totalmente. Ele foi sucesso de vendas. Então, justamente porque ele trouxe o que o mercado não tem, né? Que é esse consumo de literatura para homens, mas que também abrangem as mulheres, né? No sentido de ensinar, né? A mentalidade e foi isso que masculina. me inspirou, porque eu procurava, até quando eu decidi escrever, eu comecei a pesquisar, eu não encontrava nada. Uhum. Falei, não é possível, gente. Eu preciso escrever, as pessoas precisam ter acesso a isso, porque é um livro gostoso. É para você ler no momento que você tá tranquilo, é um livro para relaxar mesmo. Uhum. E falando em fetiches, por exemplo, tem um fetiche aqui que chama... Eu não sei se é assim que se pronuncia, se me corrija. É cookie cloud. Que são os corninhos mansos. Ai, pode falar isso? Pode, acho que pode. Está suavizado. Tá? São os que os homens que gostam. Eu falo muito... Eu priorizei esse daí porque tem muito, né? Do cara... Mas o que acontece? Isso existe muito também na imaginação dele. Não é porque ele gosta... que ele, assim, não é porque ele quer ver a mulher dele com outra. Às vezes ele não quer, ele só imagina. Ele não tem coragem. Muitos homens falaram isso pra mim. Bia, eu não tenho coragem, mas eu imagino a minha mulher. Isso não quer dizer que eu não tenho prazer com a minha mulher, que eu não sinto nada, que eu vou anular tudo que eu sinto por ela. E aí eu falei, eu preciso escrever esse fetiche específico. E é lógico, são palavras bem picantes dentro do livro, né? Por isso que eu falo, é um livro que vai relaxar a pessoa, principalmente o homem, né? E que mais que você me perguntou, Rafa? Eu acho que agora faz sentido a gente apresentar um pouquinho do livro. Se você quiser deixar uma mensagem final, falar um pouco sobre qualquer coisa que você quiser sobre o livro, ou falar uma mensagem para os homens, e conta onde encontra o seu livro e... Meu livro... Tanto virtual quanto físico está disponível. Se encontra na melhor editora Que ótimo. que eu conheci até agora, que é a editora Perencim, e na Amazon também tem um livro físico. Muitos não gostam de comprar o livro físico, preferem comprar em PDF para ler, né, no computador, no celular, na Amazon e na editora Perencim. E você quer que eu deixe uma mensagem final? Deixe seu coração falar. Ai, meu Deus, meu Deus. Então, eu acho que, independente de ser um livro hot ou não, acho que é um livro interessante para as mulheres. Eu queria muito acessar as mulheres, né? Porque isso que está aqui dentro não anula o que ele sente por elas, né? Como também tem mulheres que são piores que os homens, mas é mínimo, mas tem mulheres que imaginam mais. Mas eu queria que entendesse que isso realmente não anula o fetiche dele, a fantasia, não anula o caráter dele também, porque as pessoas confundem muito. Só porque eu sinto isso na cama, ou eu não presto, ele não tem caráter. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu queria que as mulheres fossem mais livres, que aceitassem mais a mente fértil do homem, porque, com certeza, ela entendendo... Óbvio que a mulher também tem um limite dela, o cara também, a gente tem o nosso limite, tem que respeitar. Não é porque ele gosta que eu vou fazer isso aí que ele quer. Não, você pode falar, mas eu acho que as mulheres deveriam... Ter esse diálogo. Ter esse diálogo mesmo, né, com os homens, independente se ela vai realizar ou não, se ela vai gostar ou não, eu acho importante pro homem, né, porque eles até para eles não ficarem procurando conversar com outras mulheres sobre isso. Pô, meu marido, por exemplo, eu converso sobre tudo com ele, sobre tudo, absolutamente tudo. Isso não é porque eu escrevi um livro, não é porque eu trabalhei num site que anula o meu caráter, que eu não sou uma boa mãe, que eu não sou uma boa esposa, uma boa pessoa, uma boa mulher, né? Eu queria que as mulheres entendessem mais isso, que é só pensamento que vem, daqui a pouco vai, entendeu? Depois acaba e, sei lá, acho que é isso. Ter mais liberdade. Ter mais liberdade, assim. Isso gera muita conexão. Quando você
não tem esse tabu, né? Quando você quebra isso, assim, gera até mais conexão com o casal. Isso pode até melhorar a relação do casal. Fala, poxa, não acredito que você gosta disso. Ela pode até gostar e te ajudar. Isso. E, nossa, acho Essa que é troca, isso. né? Essa troca. Nossa, eu Muito falo, bom. né? Fala, muito bom. Eu falo rápido. Então, primeiramente, agradecer você pela participação aqui no nosso podcast, por ter apresentado o livro. Mais informações sobre o livro, como ela disse, encontra-se no site da editora e também no site da Amazon. Então, a mensagem final que eu acredito ser muito importante desse podcast, na nossa 4ª edição, é a importância da liberdade. Então, liberdade para ler, liberdade para escrever, para sentir e fazer. Então, encontro vocês no próximo podcast.